Agora vai começar a gravar. Olha só, se ela não tivesse avisado, já ia levar depois uma enrabada sensacional da minha coordenadora. O único problema de gravar é que fica lento, né? Mas tudo bem. Depois a gente tem a possibilidade aí de publicar. Turma, essa semana eu tinha posto no ar a aula da semana retrasada e da semana passada, mas eu vou ter que pôr de novo lá no meu canal do YouTube, porque o meu canal deve ter tido umas travadas master aí e eu fiquei sem espaço. Então eu estou tendo que tirar algumas coisas anteriores agora para subir. Eu não sabia que tinha limitação de espaço, mas acho que está todo mundo agora sendo obrigado a pôr conteúdo lá dentro e os caras estão barrando um pouquinho aí, mas faz parte do contexto. Bom, então vamos dar aí o start hoje na nossa super aula de banco de dados, falando sobre joins, né? Quais são as formas de se fazer um join? Para que serve um join? Até semana passada nós fizemos relacionamento entre tabelas sem o join, né? A gente fez esse relacionamento através da chave primária, da foreign key e assim sucessivamente a gente conseguia vincular os dois códigos e ele mostrava o campo desejado. Só que quando você mexe com o SQL, o SQL também ele permite você fazer a associação dessas tabelas utilizando a chave primária ou a foreign key, mas junto com um comando chamado join. O que esse join faz? Ele vai fazer a união e trazer isso de forma mais rápida e objetiva. Tá? Então é aí que a gente vai startar a nossa aula de hoje. Então a primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar a minha super tela aqui com todos vocês, né, para a gente começar aqui. E a gente hoje vai começar a ver um pouquinho de inner, cross, left, right e full joins. Nós vamos ver aí 4 tipos de procedimentos específicos para a gente criar aí hoje no nosso banco de dados. Então, as junções entre duas ou mais tabelas podem ser realizadas através de cross join, inner join, left outer join, right outer join e outer full join. Tá? Normalmente a gente utiliza a inner join, né, que é meio padrão, cross join de vez em quando, e o outer full join, a gente pode fazer esse vínculo também igual a gente fez semana passada, sem necessariamente ter que utilizar ele de forma específica. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, a gente precisa criar aí na nossa estrutura essas duas tabelinhas, uma tabela de cargo e uma tabela de funcionário. Tá? Para criar essas tabelas e a gente ter aí uma população, né, de forma específica, o que eu vou fazer? Vou utilizar lá o generator, né, para a gente poder, o generate data, para a gente poder ter opções aí, né, para a gente começar a criar a nossa tabelinha sensacional de forma específica. Tá? Então eu vou pôr aqui essa janelinha aqui para o lado, vou criar a minha outra tabelinha aqui, minha outra janelinha, aqui do lado de forma específica. Isso, uma aqui e a outra aqui, por favor. Beleza, né? Pus as telas aqui uma do lado da outra. E aqui eu vou dar www.generatedata.com. Temos mais um colega para entrar lá na nossa sala. Já está habilitado. generatedata.com. Aí, sensacional. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos criar essa tabelinha de cargos aqui. Né? Como é que eu vou criar ela? Então, aqui eu vou pôr o código do cargo, depois o código do cargo aqui de forma específica, eu vou utilizar ele como um int. Então aqui, ó, eu vou pôr ele como auto-increment. Tá? Depois, nós vamos ter aqui o nome do cargo. Tá? Então aqui, ó, código cargo. Vamos pôr igualzinho, né, para a gente não ter problema ali. Depois, nome do cargo. Depois, valor do cargo.
E não vou utilizar essa última tabelinha aqui, ó. Então aqui eu clico e dou um delete, né? Vamos ver aqui se a gente tem opções para cargos. Nome, endereço, company, theory, personal number, organização number, street, country, latitude, pen, track, fixed number, custom list, street transparency, constante. Pô, eles não têm a opção para cargos. Que triste, né? Deveria ter para cargos aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar essa tabela pondo, então, a nossa tabelinha de funcionário aqui. Então, aqui você vai pôr matrícula, autoincremente. Aqui, nome funcionário. Você não vai achar daí o nome do funcionário. Você pode pegar o nome dele, né? Aqui em cima, ó, de forma específica. Então, nome funcionário. Human data. E quando eu escolher os names, eu quero um nome composto. Depois, código do cargo. Cargo. Vamos deixar ele fazer um auto-increment? Não, eu vou querer pôr um number range. E eu vou definir aqui alguns cargos específicos. De 1 até... Vamos deixar de 1 até 10. Legal. Não, de 1 até 5. Para a gente ter várias pessoas com o mesmo cargo aí. Então, a gente vai criar aqui, ó, uma tabela de funcionários com matrícula, nome do funcionário e código do cargo. Na matrícula, nós vamos deixar como auto-increment. No nome do funcionário, como names. Vamos deixar ele com nome composto. E no código do cargo, vamos deixar aqui number range. Tudo bem? Para a gente poder fazer a nossa massa de registros. Quando você clicar em SQL, você vai chamar essa tabela de funcionário. Nessa tabela, você vai desativar a opção ADD Default Auto Increment Column e vai deixar somente como None. E vamos mandar ele gerar aí a massa para a gente. Beleza, sensacional. Ele já gerou aí a nossa tabelinha de funcionários. Então, nós vamos pegar essa tabelinha de funcionários a princípio, copiar todos os dados e joga, por enquanto, por favor, em um bloco de notas. Então, ó, joguei todos os dados em um bloco de notas. Por quê? Porque a gente vai mudar aqui a estrutura da nossa tabela. Tá? Nós vamos fazer a estrutura da tabela como está aqui. Ah, Ricardo, mas por que você pôs os campos aí? Turma, eu pus os campos para ele fazer o insert, para a gente não ter que ficar digitando igual um moncorongo lá, né? Um monte de registro, um mau trabalho, né? Vamos deixar o banco trabalhar aqui para a gente. Tá? Então, para quem não conseguiu chegar até aqui, o que nós fizemos? Eu vou voltar aqui embaixo. Animalzinho. Vamos, filho. Vai. Ele se perdeu. Então, aqui o que eu pus? Eu pus aqui matrícula. Para quem não viu. Eu deixei ele aqui como auto-increment. Depois, eu pus aqui o nome do funcionário. Eu pus aqui a opção como names e eu pedi para ele pôr o nome composto. Depois aqui, no código do cargo, eu defini o campo como range. Então aqui, ó, um numérico, number range. E eu defini que o range, os códigos de funcionário vai de 1 até 5. E a última linha eu excluí. Tá? Então, ó, deixei esses 3 campos específicos. Para você gerar a massa de dados aqui, você vai clicar em SQL. Ao clicar em SQL, vai digitar funcionário e vai desativar a opção ADD Default Auto Increment Column e vai deixar somente None. E daí você vai clicar no botão Generate.
Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui, meus queridos? Sim, professor. Beleza, sensacional. Então, eu pedi para vocês copiarem esse conteúdo no bloco de notas. Tá? Por quê? Porque agora a gente vai fazer a outra parte, e a outra parte que a gente vai desenvolver, nesse momento, nós não vamos utilizar o Generate. Né? Por que a gente não vai utilizar o Generate, Ricardo? Porque ele não tem aí os cargos, né, para a gente poder já pôr automático, infelizmente. Né? A gente vai ter que fazer esses cargos na unha, por enquanto. Mas não tem problema. Então, o que nós vamos fazer? Vou abrir aqui o meu banco de dados. Né? Então, eu estou Professor, com o AMP. quando a gente usa esse Generate, ele não coloca a chave primária já, né? A gente não põe. É a gente que vai ter que colocar agora. Tá. Por isso que a gente vai fazer isso juntos daqui a pouquinho. Deixa eu só abrir o meu Champ Server aqui, para a gente começar a fazer isso juntos. Tá? O que importa ali só no Generate é ele fazer a massa de dados para a gente, entendeu? Para a gente não ficar digitando um por um. Só isso também. Adianta bastante. Já ajuda, né? Ele poderia ter cargos específicos também, né? Ia ajudar mais ainda, né? Não tem, então tudo bem. Vai. A gente cria os nossos aí. Como eu pus para ele trabalhar com range de 1 até 5, lá na nossa tabelinha, ó, quando eu dou aqui o back, eu pedi para ele fazer o código do funcionário de 1 até 5. Então, a gente vai cadastrar aqui 5 cargos só, entendeu? Para fazer o relacionamento. Vai ser bem tranquilo. Ok? Então, primeira dica, né, quando vocês entrarem aí no super PHP MyAdmin de vocês, né, utilizando o LAMP, o LAMP e assim sucessivamente, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer hoje é mudar ele de MySQL para MariaDB. Né? Lembrando, o MySQL está sendo descontinuado. Tá? Quem está entrando no lugar agora dele de forma específica é o MariaDB. Ok? Então, vamos dar um executar. No Champ, quando a gente baixa, ele não tem essa opção naquela tela inicial igual tem a do senhor aqui. Mas ele tem nessa segunda aqui, né? Não tem. Não tem aqui? Ele ainda está vindo como um MySQL? Não tem nada. Parece só recentes e favoritos. Será que eles estão já utilizando a última versão? Não tem nenhuma opção. Eu tentei procurar, não consegui mudar. Não sei se ele já vem assim. Se ele já está vindo com a última versão, na hora que você fizer o seu insert lá com os dados do Generate, ele vai rodar redondinho. Se ele não for a última versão, daí ele vai dar aquele espitoco de entrar alguns registros e outros não. Beleza. Tá? Só para você ter uma referência aí. Então, entrando aqui, hoje eu não quero utilizar o banco de dados em Anguera. Né? Por quê? Porque na Anguera eu já tenho fornecedores, acompanhamento pedido. Quero fazer aí um banco zerado. Né? Então, suponha que eu vou criar um banco para uma empresa fictícia aí nossa. Né? Então, vamos criar aqui, vamos dar aqui a opção Create Database e vamos criar a empresa chamada Família Underline Feliz. Sensacional, hein? Então, o nosso database hoje vai chamar Família Underline Feliz. Aí você vai falar, porra, né? O cara tá animado hoje para dar aula, né? Não, na verdade, eu vi aqui um encarte na frente aqui, achei sensacional o nome e pus ele aqui para a gente criar o nosso database. Quer ver? Isso. Da gente ficar parado muito tempo é prejudiciar a saúde. Olha só, Família Feliz vai ser o nosso banco de dados de hoje. Yeah. Então vamos aí fazer o nosso banco de dados chamado Família Feliz. Né? O Ministério da Saúde adverte, turma, ficar muito em casa também, além de você tentar se proteger, pode ser prejudicial à sua saúde mental. Tentando tocar o barco aqui, porque tá difícil esses dias, viu? Nem me fala, professor. Eu já hidratei até o banco do carro.
Tá punk mesmo, viu? Então aí, ó, create database família underline feliz, né? Só para a gente não perder o vínculo, né? Vamos dar um executar. Ele vai criar aqui, ó, o família feliz. Dentro do família feliz, nós vamos agora fazer o nosso primeiro banco de dados. E o primeiro banco de dados que hoje nós iremos agora utilizar, né, de forma específica, vai ser o seguinte. Vamos pôr ele aqui. Então, desse lado, não quero essa caixinha. E vou agora pôr aqui do lado. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar aqui um create table. Ó, eu create tabela, perdão. Create table. Eu tô falando em inglês e estou digitando lá em português. É um virgem mesmo, né? Cargo. Então, lembrando que a gente sempre precisa abrir aqui o parênteses, né? Quando a gente vai dar o start aí. Então, eu vou por aqui, código cargo. Vai ser um char de 2. Olha só que morfético, hein? Hoje vai ser um char de 2. Né? Nós vamos ter aqui o nome do cargo. Vai ser um varchar, de 50. Lembrando que quando a gente põe mais de um campo, você precisa pôr no finalzinho dele a vírgula, né? Quando você tem mais de um campo, de forma específica. Vamos ter aqui o valor do cargo. Onde money é o campo que eu tenho lá no Oracle. No MariaDB, a gente não tem o campo money, a gente tem o campo real. Né? Olha só, é uma pobreza, né, turma? Jesus, nós temos o campo real. Né? Isso me deixou triste agora, assim. Né? Quem não quiser trabalhar com o campo real, né, obrigatoriamente não precisa, você pode pôr ele como decimal. O decimal fica mais bonitinho aí. E como é que a gente trabalha com o campo decimal? Né? Você vai por aí, ó. Eu vou querer que ele tenha 5.2. O que é esse 5.2? Ele vai ter 5 dígitos e dos 5 dígitos, 2 são casas decimais. Ficou claro isso para vocês? Ó, cadê assim, ó? 1, 2, 3, 4, 5. É esse número que ele consegue receber até um salário de R$ 9.999. Tudo bem? Turma? Tudo bem. Beleza, obrigado. Quando ninguém fala nada, dá um gelo na alma assim do tipo, e aí, estamos conectados? Não estamos mais conectados? E agora aqui embaixo eu vou pôr o primary key. Quem que vai ser o meu super primary key? Quem vai ser meu super primary key? Vai ser o código do cargo. Certo? Então eu criei uma tabela de nome cargo. Né? Vamos pôr aqui em caixa alta, né? Para ficar um nome pomposo da tabela, só por osmose. Então, ó, criei uma tabela chamada cargo, código do cargo, é um char de 2, nome do cargo, varchar de 50, valor do cargo decimal 5.2 e primary key. Nossa, mas eu tô vagabundo hoje, né? Vamos por aqui o not null, né? Não vamos deixar nulo o campo, né? Criar banco de dados com campo nulo, para que você vai criar banco de dados então? Faz na unha. Pronto, agora ficou bonito aí. Então, ao estruturar aqui a nossa super tabelinha, basta você dar um executar e ele criou aí a nossa tabela sensacional. Todo mundo conseguiu chegar até aqui, turma? Tranquilos? Sim, professor. Beleza, muito obrigado. Sim, professor, tá tranquilo, sim. Valeu. Então, vamos agora fazer o seguinte, nós vamos dar um insert na nossa tabela. Né? Como é que eu vou fazer esse insert? Estava vendo, né? Quando eu criei lá naquele banco de dados, o Generate, que eu criei o código, vamos só para um cargo number, eu pus números aqui.
Se eu estou gravando ele como um número aqui e lá eu criei ele como char, vai dar merda, né? Então é melhor eu criar lá também como número. Entenderam? Ó, aqui eu pus o código de cargo como número. E lá, quando a gente criou a nossa super tabelinha aqui, ó, eu criei ele como char de 2. Né? Então vamos ajustar isso daqui para não dar problema. Como que a gente faz aí? Você pode fazer um alter table modify, né? Ou você pode clicar direto na tabela cargo, ou na feliz aqui. Quando você clicar em cargo, vamos lá, deixa eu aumentar aqui para vocês verem como é que você faz isso pelo panel control. Né? Então eu posso clicar aqui, posso mandar ele mostrar a estrutura da tabela, e na estrutura da tabela, eu posso mandar ele mudar por aqui. Isso se você quiser utilizar o painel de controles. Tá? Eu vou deixar ele por, então, aqui um int. Um int de 2. Beleza. Ó. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer um alter table cargo change. Código do cargo, mudando o quê? O código do cargo para int de 2. Tá? Quem quiser fazer no SQL, melhor, é um alter table cargo change. Então, agora nós temos aqui o código do cargo como int de 2, né? Nome do cargo, valor do cargo, e agora a gente vai fazer o nosso super insert. Né? Mas eu não vou fazer um insert por aqui, porque daí é muita vagabundice. Vamos fazer o nosso insert sensacional por aqui. Insert into o nome da nossa tabela, que é cargo. No campo de baixo, você aí pode clicar nos campos aqui, ó, vírgula, vírgula, e fecha. E embaixo vamos pôr aqui os values. E agora a gente vai definir os valores. Então, campo 1, o nome do cargo que eu vou pôr por campo 1 é recepcionista. Recepcionista. Tá certo isso? Recepcionista. Nossa, me deu um branco total aqui, mas deve estar. Quanto que ganha recepcionista aí? Sensacional. Eu vou pôr que ela ganha aí... No Brasil deve ser uns R$300, né? Vamos por 550, só para a gente ser mais humilde aqui, vai. 550 ponto... Vamos deixar R$550 redondo aqui, sem problema, vai. Não vou fazer quebra aqui. Depois, funcionário número 2. Vamos por aqui, analista de sistemas. Esse vai ganhar bem, hein? Esse aqui vou por R$2.500. Depois, vamos por aqui o número 3. Auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo, vamos deixar ele com R$1.350. Sensacional. O quarto, vamos por aqui. Recepcionista, analista de sistemas, auxiliar administrativo, suporte técnico em TI. Esse aqui ele ganha uma fábula, turma. Daqui ele vai ganhar uma coisa assim fora de contexto. Tá? E estou pagando bem, porque tem empresa aí, meu amigo, que está assustadora. Aí você vê o valor. E aqui vamos por gerente de vendas. Esse é o que está no desespero ultimamente, a não ser que ele trabalha em supermercados. Né? No restante está difícil. E o gerente de vendas ganha R$4.500. Certo? Então vamos fazer o insert desses 5 cargos, né, de forma específica. Recepcionista, analista de sistemas, auxiliar administrativo, suporte técnico em TI e gerente de vendas. Tudo bem? Mandar executar aí o nosso procedimento e ele acabou de gravar aí os registros. Se eu der aqui um super select para a gente vai ver que ele já está agora com esses dados aí previamente criados para nós. Tranquilo, turma?
Também temos recepcionista, analista de sistemas, o auxiliar administrativo, o suporte técnico em TI e o gerente de vendas. Sensacional. Pois bem, então criamos aqui a nossa tabelinha sensacional, né? Vamos agora fazer a segunda etapa nossa, né? Como é que a gente vai fazer aí a segunda etapa nossa de forma específica? Vamos por aqui, né, para ele poder auxiliar aqui o nosso processo. Vamos, filhão. Entra ali, maravilhoso, né? Ótimo, tá aí o banco de dados. O que nós vamos fazer agora? Agora vamos criar a nossa segunda estrutura aqui da tabela, né? Então nós vamos clicar em SQL, dentro do banco de dados Família Feliz, né? E vamos agora fazer aí um Create Table Funcionário. Abre parênteses. Vou pôr agora aqui matrícula. Então, eu pus aqui matrícula. Vai ser um campo int. Vamos pôr aqui de até 3 dígitos. Not null. Depois vamos pôr aqui o campo específico. Nome do funcionário. Nome. Funcionário. Vamos ver só como que ele criou o nome do funcionário lá, para a gente não ter problema quando ele faz a brincadeirinha do generate dele. Lá no create table dele, ele põe 255. Então, o nome do funcionário nosso vai ser um super baixar de 255. Not null. Depois, a gente vai pôr o campo de forma específica, que vai ser o código, o código do cargo. O código do cargo, olha só que boa notícia, hein? O Brasil é o segundo país mais infectado. Olha lá que sensacional, né? Estamos lutando para ser o primeiro, somente atrás, por enquanto, dos Estados Unidos, né? Olha, a gente sempre quis ser alguma coisa na frente, estamos conseguindo agora. Desgraça é fácil, né? Aqui eu vou pôr ele como int de 2. Not null. Então, pois é, matrícula, int de 3, not null. Nome do funcionário vai achar de 255, not null. Cargo, eu pus aí como int de 2, not null, vírgula. Vou pôr agora aqui o primary key, aqui na tabela, no campo matrícula, né? Então, meu campo matrícula vai ser a minha primary key. E a minha foreign key vai ser o código do cargo. E aqui você vai por references, tabela cargo, com o campo código do cargo. E lá embaixo você vai fechar, né, de forma específica aí os parênteses. Eu vou dar um super, abrir a telinha aqui para vocês verem como é que ficou o campo. Tudo bem até aqui, meus queridos? Todo mundo conseguiu acompanhar? Tranquilo, professor. Beleza, muito obrigado. Deixa eu só ver que... tem o Guilherme aqui, que acabou de fazer parte agora também do nosso contexto.
Bom, então, estando com a tabela aqui criada, você vai dar um super executar e ele vai criar a nossa tabela de funcionário. Tá? Na tabela de funcionário eu não tenho nenhuma reformação. Na tabela cargo eu já tenho alguns funcionários. Na tabela cargo eu já tenho algumas... funcionários não, perdão, né? Alguns cargos. E agora o que eu vou fazer? Na tabela funcionário, nós vamos clicar no SQL e vamos agora pegar o insert, né, que a gente tinha feito lá da nossa tabelinha sensacional, lá no Generate. Né? E agora você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria para ver se ele vai executar todos os registros. Olha só, ele acabou de inserir 100 registros sem problema nenhum. Né? Isso normalmente não ocorre, né? Mas hoje, como nós estamos nesse super feriadaço, assim, né, sensacional, no qual nem vocês e nem eu tiramos o feriado, literalmente, né? Então, está dando alguma coisa certa, pelo menos. Todo mundo conseguiu fazer a inserção dos registros agora na tabela funcionário, meus queridos? Momentos de tensão, a turma apanhando bastante, por isso que ninguém responde nesse momento. A turma está testando e está falando, caraca, ele não para de falar e eu não consigo fazer isso funcionar, mas ele não para de falar, então vou aguardar um minutinho. Aqui deu, professor. Tudo certo. Pô, é sensacional, pelo menos uma luz no final do túnel, então são 2. Hoje nós podemos tomar um refrigerante depois, né? Porque nem bebida tá fácil de comprar ultimamente. Está subindo o preço de uma forma sensacional. Mais alguém conseguiu já fazer, turma? Podemos dar continuidade? Ou estão processando? A turma está em momento de estresse, né? Você vê que está todo mundo quietinho. Ó. Olha que lindo. Ele processando aqui os 100 registros. Ó. Que bonito, hein? Então entrou a matrícula, o nome do funcionário e o cargo. As pessoas aí, vários cargos, né? Vários salários. Que coisa linda. Podemos continuar, turma? Fora a Rita, que já deu seu aval, que conseguiu tudo sensacional. Foi a Rita, né? Que deu o aval, né? Foi a Rita. Foi, professor, eu mesmo. Mais alguém além da Ritinha, turma? Vocês estão muito quietos aí, turma. Professor, deu aqui. Opa, mais um sensacional. Quase que eu puxei o drop table também, ia apagar tudo. Mas isso não. Por obséquio não faz, não. André, Bruna, Kaique, Carlos Eduardo Silva, Carlos Eduardo Brandão, Fernando, Guilherme Barros, Ingrid, Maria, Ilana, Matheus. Tá todo mundo aí tranquilo? Conseguiu? Maurício, a Ritinha já falou. Rogério Conceição. Aí. E a Tainá Rodrigues. Podemos dar andamento aqui ou espera mais um minutinho? Eu espero, sem crise. Eu só preciso do retorno para não ficar vendido aqui, turma. Pois bem, né, criamos então as duas tabelas, né, fizemos aí a inserção dos dados nas tabelas e agora a gente vai ver as formas de fazer o quê? Esses conceitos sensacionais aqui que vamos utilizar hoje, que vai ser winner join, cross join, left right e full joins. Né? Então nós vamos aí brincar hoje, né, com esses tipos de segmentos. Obrigado, meu querido. Na verdade, eu falei que no início da aula a gente ia fazer 4 processos, mas eu menti, perdão, nós vamos fazer 5 processos. Vai ser o inner join, o cross join, o left outer join, o read, o outer join e o full joins. Tá? Então, aqui o que a gente fez? Primeiro passo, a gente criou as tabelas, populamos as tabelas e agora a gente vai ver aqui de forma específica o join. Diga, minha linda.
O Rogério pediu para avisar que está sem áudio. Ele está sem áudio? Tadinho do Rogério. Beleza, Rogério. Muito obrigado. Desculpa incomodar aí, mas se você conseguiu fazer a tarefa aí, manda mensagem pelo WhatsApp aí para a representante master aí, que ela me reporta, por favor. Ó, Rita, já te dei uma atividade extracurricular, hein? Você vai ter que ganhar um ponto adicional aí. Ah, mereço um ponto adicional, professor. Pode ficar tranquilo aí que a gente faz um arredondamento comercial aí, para cima. Ó, ele falou que conseguiu sim, professor. Beleza, muito obrigado, Rita. Desculpa o De incômodo. nada. Vamos lá então, turma. Então, o que a gente vai fazer? Com base no desenvolvimento do nosso super banco de dados aqui, eu vou aumentar um pouquinho só para todo mundo ver aqui o contexto. Então, as questões são duas, né? O que são cada uma dessas junções, né? Os joins, na verdade, join quer dizer junções, né? E como usar? Então, para exemplificar as junções acima citadas, considere o modelo abaixo. Então, aqui eu tenho a tabela de funcionário, ele tem a FK, e eu tenho aqui o cargo específico. Então, um funcionário pode ter um cargo específico, ou N funcionários pode ter vários cargos. É isso que ele está fazendo aí de forma específica, né? Então, para a gente conseguir trazer isso de forma específica, eu não sou obrigado, por padrão, a fazer um join. Eu consigo trazer esses registros sem fazer join. Eu consigo pegar o campo primary key e foreign key e eu consigo fazer essa junção, como a gente viu isso na semana passada e retrasada. Vocês lembram que vocês renomearam o nome da tabelinha, pôs ali na frente a letrinha e ele conseguia trazer o conteúdo? Vamos fazer só um para relembrar? Melhor, né? Turma? Melhor, professor, pode fazer. Beleza, muito obrigado. Então, como que a gente vai fazer isso de forma específica? Vamos clicar aqui no nosso banco de dados, né? Então, a gente tem a tabela de funcionários e nós temos a tabela de cargo, né? Então, primeira coisa, se você não lembra os campos que estão dentro da tabela funcionário, o que você precisa fazer? Você precisa dar um desk ou describe, né? O que ele faz, esse comando? Ele vai mostrar a estrutura da sua tabela sensacional, né? Então, eu tenho aqui, ó, matrícula, nome do funcionário e código cargo, né? Se eu quiser ver agora os campos específicos da tabela cargo, eu clico na tabela cargo, né? Venho aqui em SQL e digito ou desk, o nome da tabela, ou describe, né? Quando eu der um executar, eu consigo ver aí a estrutura da nossa tabela. Sensacional, já vi que ambos têm o código do cargo, que é o campo-chave, né? E eu vou ter que trazer os campos demais aí para fazer o vínculo entre as duas tabelas. Então, a gente vai fazer um vínculo entre duas tabelas sem utilizar join, né? Aí você vai falar, pô, Ricardo, mas se eu já consigo vincular duas tabelas sem utilizar join, para que eu ponho o join? Para que eu tenho o left join, o right join, o full join, e assim sucessivamente? Você tem isso para otimizar o seu banco de dados, fazer com que o seu banco de dados consiga fazer o processamento das informações de forma mais rápida e objetiva, ok? Mas se por um motivo psicológico mental você tentar ele não rodar, você pode fazer o relacionamento como nós vamos criar agora nesse momento. Então eu vou clicar aqui no banco de dados Família Feliz. Ele mostrou aqui as duas tabelas e eu vou clicar em SQL. Quando eu clicar em SQL, eu vou dar aqui um select, asterisco por enquanto. Por que eu vou pôr um asterisco aqui? Porque eu não lembro os campos que eu tenho na minha tabela, tá? Então, suponho que eu não lembro os campos. Então, na hora que eu pôr aqui from funcionário, se eu voltar agora aqui, ó, e começar a digitar, né, código e tudo mais, ele vai, por default, já trazendo aí os nomes específicos na tabela funcionário, tá? Então, aqui eu lembro que eu tenho o código do funcionário, código. Vamos ver aqui na nossa estrutura, né? É mais fácil, tá vendo? Eu tenho aqui o código do cargo e eu tenho a matrícula. Então, aqui eu vou querer trazer a matrícula antes, vírgula.
Aí eu vou trazer, depois da matrícula de forma específica, o nome do funcionário e o cargo. Então aqui, ó, nome, funcionário e depois o cargo, código cargo. Tá? Aqui tem um gato, ó. Eu não estou dentro do meu... Eu estou dentro do database, mas não estou dentro da tabela funcionário. Né? Por isso que ele não estava mostrando nada ali, ó. Se eu clicar agora aqui, de forma específica, né, ó, select, aí se eu pôr aqui, ó, matrícula, ó, como eu estou dentro agora de funcionário, ele já mostra, tá? Naquela hora ele não estava mostrando porque eu não estava dentro da tabela. Eu só estava dentro do database. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. Eu trouxe todos os campos da tabela funcionário. Como é que eu vinculo agora os outros campos da outra tabela desejada? Então, para vincular os outros campos da outra tabela desejada, nós vamos fazer o seguinte, né? Nós temos que fazer um processo de nomear as tabelas, né? Então, a gente precisa apelidar as tabelas, né? O que é apelidar as tabelas? Eu quero que cada tabela tenha um apelido, né? Então, a tabela de cargo eu vou chamar de C, e a tabela de funcionário eu vou chamar de F. E como que eu faço isso? Super fácil. Então, aqui você vai pôr as F. Tudo bem? E depois aqui, né, a outra tabela de forma específica, que vai ser a tabela cargo. A tabela cargo eu posso pôr as C. Tá? Então, nós renomeamos aqui as tabelas de forma específica. Estou trabalhando aqui com duas tabelas de forma específica, como eles mostraram aqui na brincadeirinha nossa. Então, para você renomear as tabelas, basta você utilizar aí o S. Né? E agora, o que a gente vai fazer? Com a cláusula where, né, você tem a possibilidade agora de vincular novos campos. Só que quando você põe as letrinhas aqui, ó, representando cada tabela, né, o que acontece? Né? Ao você pôr as letrinhas aí sensacional, você agora precisa fazer o seguinte, você precisa relacionar a letrinha ao campo que ela pertence. Então, aqui eu vou pôr F ponto, aqui eu vou pôr F ponto, e aqui eu vou pôr F ponto. Tá? Quem que eu vou querer trazer da tabela de cargo? Na tabela de cargo, eu quero trazer o nome do cargo e o valor do cargo. Então, aqui eu vou pôr, ó, C ponto, nome do cargo, vírgula, C ponto, valor do cargo. Tudo bem? E na cláusula where, a cláusula where é que agora vai unir os dois campos de forma específica. Que campos que a cláusula where vai unir? Ele vai unir a primary key com a foreign key. Ou o inverso, a foreign key com a primary key. Ou ele pode fazer primary key com primary key. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Então, aqui eu vou pôr F ponto, o código do cargo, vai ser igual a C ponto, o código do cargo. Então, nesse momento, o que ele vai fazer? Né? Ele vai fazer um relacionamento entre duas tabelas. As tabelas eu dei um apelido para cada uma, então a funcionários eu chamei de F e a cargo eu chamei de C. Relacionei aqui as duas tabelas pelo código do cargo, né, da tabela funcionários, igualando ele com o código do cargo da tabela cargo. Né? Então, se eu mandar agora executar esse procedimento, ele vai trazer aqui todos os cargos respectivos, tá vendo? Ó, ele pegou todo mundo que era número 1 e está mostrando todo mundo que é número 2. Vamos mostrar aqui os 100 registros. Então, ele está mostrando aí os valores, né, de cada um, de forma específica, ó, os salários e o cargo que cada um respondeu aqui. Tá? Perceba que como a gente criou o relacionamento entre o código do cargo, da tabela de funcionários e da tabela de cargos, ele agora organizou a estrutura da nossa tabela por qual campo, turma? Olhando aqui rapidamente.
meus queridos, qual campo, de qual tabela ele utilizou para fazer agora a listagem para a gente, de forma crescente. O código-fonte para dar uma olhada? Vou mostrar. Só ver rapidão. É o código. Espera aí que eu vou jogar ele aqui no SQL aberto para ficar mais fácil. Certo? Então ele está fazendo aquele filtro para a gente, ele está trazendo os registros pelo código do cargo. O código do cargo que ele está trazendo como referência principal é da tabela cargo. Porque a tabela cargo começa código 1, código 2, código 3, código 4, código 5. Né? Então, quando a gente mandou ele executar aqui a estrutura nossa, percebo que ele mostrou aqui os 100 registros, organizando a estrutura da tabela pela tabela que ele pegou a referência, que ele fez a referência principal. Então, nós referenciamos o quê? A tabela código do cargo, né, com a tabela de matrículas de forma específica. Só um momentinho, por favor, turma. Vamos lá, meus queridos, voltando aqui. Então, nós temos aqui a demonstração dos registros foi feita pela tabela cargo, né? Então, ele pegou a cláusula where e ele fez aqui a listagem dos registros pela tabela cargo. Ricardo, eu conseguiria, nesse SQL padrão, fazer o vínculo dos registros, mas mostrar ele por ordem alfabética, por exemplo? Daria para fazer isso, turma? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Como que a gente faria isso, então? Order by. Order by, sensacional. Então, eu poderia aqui dar um order by, né, de forma específica, em qual campo? No campo F. nome do funcionário. Né? Então, eu estou forçando agora o banco de dados a mostrar o relacionamento, mas ordenar pelo campo do funcionário. Né? Então, aí, ele consegue fazer a demonstração em ordem crescente, né, pelo nome do funcionário e os cargos respectivos. Tá? Olha só que sensacional. Tá mostrando aqui tudo direitinho e o relacionamento ele continua fazendo aí de forma íntegra. Tá? Então, nós vimos que é possível você fazer o desenvolvimento do relacionamento de uma ou mais tabelas, utilizando aí o nome das tabelas com apelidos e depois você vinculando na cláusula where a chave primária com a primary key, né, com a foreign key, né, ou a chave primária com a chave estrangeira, se a gente quiser falar tudo em português, certo? Ou vice-versa, a foreign key com a primary key, né, a chave estrangeira com a chave primária, certo? Pois bem, só que hoje nós vamos mostrar aí como que você faz esse mesmo procedimento, só que otimizando o seu banco de dados, fazendo com que seu banco de dados tenha mais performance, né, de forma específica. Então, a gente vai ver aí o conceito do inner join. Né? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Nós fizemos aqui o procedimento padrão, né? Então, a tabela cargo, nós chamamos lá de C e mostramos, né? A gente já fez até o vínculo da tabela, né? Só que ele vai, o nosso processo hoje, né, é mostrar esse vínculo utilizando aí a otimização do banco de dados, né? Se eu fizesse aqui somente o select do jeito que ele fez, ele iria mostrar esses campos aqui de forma específica sem problema nenhum também, né? Então, se eu viesse aqui, ó, vou pegar esse fonte, já vou deixar ele guardado no meu bloco de notas, né? Para que vai, que telave, acontece alguma coisa, você não perca ele, né? Então, vou fazer aqui de forma específica o case que ele tinha mostrado aqui na apresentaçãozinha que eu vou deixar para vocês lá no AVA, né? Então, se eu der um select asterisco from cargo SC, ele vai chamar todos os campos, né? Porque eu tenho um asterisco aqui,
e vai mostrar para mim de forma específica da tabela C, né? E o outro da tabela A. Então, aqui se eu der, ó, select, asterisco from cargo, as C. Né? Então, se eu fizer esse procedimento aqui sensacional e mandar ele executar, ele vai mostrar os cargos aqui, ó, sem problema nenhum. Né? Ele não vai pôr aqui C ponto, C nome ponto, valor, cargo, C ponto, valor, cargo. Né? Mas ele sabe que internamente agora existe um apelido para essa tabela. Né? A gente fez isso de forma mais profissional. A gente já pôs os campos de cada tabela e fez o relacionamento na frente. Né? E hoje a gente vai ver agora como que a gente faz esse super procedimento utilizando um join. Então, primeira coisa, né? Quando queremos juntar duas ou mais tabelas por cruzamentos, ou seja, cada linha da tabela funcionário que queremos com os cargos específicos ou vice-versa, né? Então, no exemplo aqui dele de forma específica, né, ele mostrou o vínculo da tabela aqui, ó, nome do funcionário, cargo, né, from, cargo C, cross join, funcionário F. Né? Então, vamos fazer esse vínculo aqui no nosso SQL sensacional. Então, eu vou deixar minha tabelinha aqui travada, e a gente vai fazer o seguinte, ponho aqui e ponho o outro nosso contexto aqui para ficar um do lado do outro. Né? E o primeiro processo que a gente vai fazer hoje vai ser a utilização do cross join. Então, como que a gente vai fazer isso? Super fácil. Você vai dar aqui um select de forma específica, aonde... eu vou aumentar a tela, porque esse negócio de utilizar duas telinhas uma só é primata, né? Então, ó, eu tenho aqui o select join com o nome do funcionário. Então, vamos lá aumentar para ficar fácil. Então, ó, F vai ser o nome da tabela específico, né, da nossa tabela funcionários. Se você já quer ver o nome dos campos na frente, faça isso antes, ó. Põe o from aqui, digite aqui funcionário, as F, vírgula, cargo, as C. Por que eu faço sempre isso antes, turma? Porque agora, no momento, quando você digitar aqui, ó, F ponto, já vem o nome da tabela. Tá? Então, eu peguei aqui, ó, o funcionário, como estava sendo vinculado aqui, o nome do funcionário, e eu vou pegar o cargo do funcionário da outra tabela. Né? Então, aqui eu vou pegar agora o C ponto. Nome do cargo é nome do cargo. Tá? Então, ó, eu estou vinculando o nome do funcionário e cargo do funcionário. Né? Mas percebo que eu não tenho, na cláusula lá específica, um where. Né? O que eu tenho? Eu tenho um cross join. O cross join está onde? Está na tabela funcionário. Então, ó, quando eu vier aqui, eu vou pôr agora aqui, ó, um cross join na tabela cargo de funcionário. Né? O que esse cross join vai fazer? Né? Só falta essa versão não funcionar com o cross join. Né? Aí você dá um tiro. Né? O cross join ele vai relacionar o nome do funcionário com o cargo do funcionário sem que você tenha que ter os campos numa cláusula where. É isso que ele faz normalmente para a gente. Tá? Então, se eu mandar ele executar, olha só, ele se perdeu loucamente aqui. Você tem uma sintaxe ponto nome cargo. A tabela lá, nome do funcionário, C funcionário, cargo. Ele não leu o cross join. Que sensacional, hein? Vamos ver se põe a vírgula aqui, se ele consegue ler. Você tem um erro de sintaxe, ele não consegue ler, que coisa bacana, né? No Oracle a gente mostra, e eu precisaria mostrar isso para eles aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu printei a tela do Oracle, mas eu queria mostrar nessa bomba desse banco que dá para fazer um cross join. Bom, estão vendo essa telinha aqui morfética dele? Quando a gente põe um cross join aqui na tabela, o que ele faz? Ele vai tentar vincular o nome do funcionário com o cargo, né, com o nome do cargo, de forma específica, e ele vai conseguir fazer o relacionamento. Mas a única coisa que acontece é que ele vai se perder na hora de fazer a visualização. Né? Então, ele acha o primeiro e ele repete, às vezes, os nomes de forma mais específica.
Eu queria mostrar isso aqui, mas ele aqui, só para ajudar a família, né? Cross join. Vamos ver se ele consegue entender aqui. Cross join. Ele põe aqui um E, olha só, uma expressão era esperada perto do cross join. Então, tá esperada perto aqui, tá mais do que perto. É ela aqui, não tem aqui. E ele se perde loucamente. Vamos nos pais dos burros aqui. Vamos por aqui, ó. Cross join no MariaDB. Já que ele não quis ajudar a gente, né? MySQL cross join MariaDB. Join receivers. Será que aqui ele tem o cross join ajustado? Era para ele ver facilmente. O cross join, ele vai pegar a tabela de um com a tabela da outra, eu posso relacionar os dois sem problema nenhum. Então ele pegou aqui tabela A e aqui ele pegou tabela B. Renomeei as tabelas, né? Era o que ele deveria fazer, ó. Tá vendo, ó? De forma específica. Ele falou que no MySQL ele consegue fazer isso. Mas a gente viu meio que é mentira, né? Ele não conseguiu trazer os campos de forma específica. Referenciou a tabela, fez o index, olha lá, cross join, a tabela aqui, ele pôs tabela 12, aqui ele pôs tabela 11, e aqui ele escreveu tabela, papapá, tabela, papapá. Puta, será que precisa fazer de forma podre assim? Que morfético, né? Então, em vez de dar um nome aqui, ó, não vou dar um nome aqui, pus um cross join e não vou dar um nome aqui. E aqui, em vez de pôr, você vai pôr aqui, ó, funcionário, ponto, papapá, e aqui, cargo, ponto, papapá. Então, mas ele se perde, ele não consegue fazer. Que coisa besta esse banco, né? Dá 0 para ele, né? Se eu tirar a vírgula aqui, ele até interpreta, mas ele não processa. Olha que legal. E ele fala que aqui ele consegue fazer no MySQL padrão. Bom, então no MariaDB, né? Mas isso deveria já ter sido passado para lá. Bacana isso, né, turma? Você viu que sensacional? E no help aqui do pessoal, ele traz. Isso aqui no Oracle ele faz normalmente. Mas aqui ele não fez. Eita, só falta ele não fazer os inputs aqui, eu só vou poder mostrar em teste físico lá. Jesus, que pobreza, hein? Vamos fazer um teste só por osmose, para não falar que eu não tentei. Eu vou pegar todo esse meu database. Diga, minha linda. Do jeito que estava, no início o senhor tem que colocar uma vírgula. Uma vírgula, pera aí. Ó. Não, da outra forma, a primeira que o senhor fez. Então, pus aqui o meu select. Vou pôr aqui os campos antes. No F ponto nome funcionário, o senhor põe uma vírgula. Opa, vamos lá. E aqui, cargo AC. Aí aqui a gente pôs um F ponto, o nome do funcionário, vírgula. Isso. Aí C ponto, o nome do cargo. E aqui a gente jogou o cross join. No meu aqui ele ainda continua me quebrando a perna. Vou tirar a vírgula daqui. Beleza, conseguiu fazer. Muito obrigado, minha linda moça. Nada, imagina. Agora, eu não tinha posto a vírgula aqui? Sério isso? Quando o senhor fez no início, estava sem vírgula. Puta merda, a idade é uma bosta mesmo. Beleza, mas pelo menos funcionou aqui. Então, olha só o que ele faz com o cross join. Né? Ele mostra a referência dos cargos aqui, ó, mas existe uma falha nessa referência. Tá vendo? Ó, ele traz o campo específico, mas depois, ao mesmo tempo, ele traz um correto e ele traz os outros somente fazendo uma referência.
mas essa referência não é uma referência exata, né? Ele traz sempre um correto e os demais ele traz isso por bandeja, né? Se você for pegar o nome da pessoa aqui, ó, esse carinha aqui, vamos ver qual que é a profissão dele mesmo de forma específica. Então, como é que eu faço isso? Ó? Eu posso pegar o meu select padrão, que eu tinha feito com vocês. Então, ó, o meu select padrão, né? Onde eu tenho a cláusula aqui que ele está pegando o código do usuário, papapá. E, além disso, eu posso dar aqui um AND, nome do funcionário, igual. Eu quero ver agora se o nome do funcionário bate. Então, vou pegar aqui, ó, o nome do funcionário completo. Vou fechar aqui e não preciso do order by, né? Porque ele vai trazer somente agora esse funcionário, porque eu pus aqui a cláusula AND, forçando aqui o campo. Então, ó, o René, na verdade, ele é gerente de vendas, né? Mas quando a gente utiliza o cross, lá de forma específica, ele mostra qual é o cargo específico e mostra os demais cargos de forma repetida. Por quê? O cross, o que ele faz? Ele faz a junção das tabelas de cargos e funcionários e vice-versa, mas ele não tem aqui o cargo real, né? O que eu quero dizer com isso? Você consegue unificar o cruzamento das tabelas, mas a informação que ele traz aí para ele ser segmentada, para ele ser correta, você precisa ainda utilizar uma cláusula where somente no campo desejado que você vai querer fazer o vínculo dele, né? Então aí você, na verdade, acaba tendo dois trabalhos de utilizar um cross-join. O cross-join, ele mostra as possibilidades de cargos que podem ser vinculados ao funcionário, né? Mas ele não mostra exatamente qual é o cargo daquele funcionário. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro, mas ele é confuso, né, professor? Ele é confuso porque ele não traz exatamente o registro correto, né? Por que ele não traz o registro correto? Eu não entendi, professor. Então, vamos lá de novo. A opção cross-join, o que ele faz? Ele tenta formular, ele tenta mostrar os registros de relacionamento da tabela funcionários com a tabela cargos. Então, ele vai mostrar todos os nomes dos funcionários, né, com N cargos, e não somente com o cargo dele real. Por que ele está fazendo isso? Porque a gente não relacionou os campos chaves aqui. Então, quando você não relaciona o campo-chave para ele trazer o correspondente correto, né, ele vai trazer um registro para N específicos. Então, ó, vamos lá de novo. Se eu pôr aqui, select f ponto, vamos pôr aqui o from embaixo antes. Então, funcionário as f, vírgula, não precisa da vírgula aqui, vou pôr aqui, cargo as c, né? E agora o que eu vou fazer aqui? Quando eu pôr aqui f ponto, eu posso pegar o nome do funcionário, vírgula, c ponto, o nome do cargo. Se eu mandar ele executar aqui, pondo aqui um cross, join, ele vai trazer o registro para a gente. Só que ele vai trazer N registros específicos. Então, ó, ele achou o René, só que ele trouxe o cargo de recepcionista, analista de sistema, auxiliar administrativo e suporte. Mas a gente viu que, de forma específica, o René é gerente de vendas, né? Aí você vai falar, pô, Ricardo, mas por que ele mostrou aqui no último item, né? E ele aqui, ele trouxe os outros cargos específicos? Porque a gente fez um cross-join pegando campos diferentes, no qual ele se cruza a informação através de um campo-chave. Qual que seria o campo-chave? O código do cargo dele, da tabela funcionário, com o código do cargo da tabela cargo. E como a gente não fez esse relacionamento aqui na frente, o cross, ele faz o quê? Ele faz uma pré-referência. Ele mostra todos os cargos que ele achou e ele põe o funcionário, né, na ordem aqui específica, falando, ó,
O René pode ser gerente de vendas, o René pode ser suporte técnico, o René pode ser um auxiliar administrativo, o René pode ser um analista de sistemas e o René pode ser um recepcionista. Tá? Então, o cross-join, o que ele faz? Ele faz o vínculo de duas tabelas, mas se você não saber qual que é a chave primária e a chave secundária, ele traz aí um pré-relacionamento entre os campos específicos. É isso que ele faz. Quando você pega um join, né, aqui específico, um cross-join, e você, nesse cross-join, de forma específica, ainda depois cria uma cláusula where nele aqui, cross-join, cargo a C. Não quero aqui, C. Aí, se você ainda pôr um where aqui na frente, e daí você ainda falar para ele, olha, além dele achar, né, N funções para um funcionário, eu quero que ele agora traga exatamente qual funcionário ele achou. Aí você pode fazer isso, ó. F ponto, código do cargo, igual a F ponto, a C ponto, código do cargo. Se eu fizer agora com o cross-join mais essa cláusula where, aí o que ele vai fazer? Aí ele vai trazer exatamente todos os recepcionistas e todos os analistas conforme a região específica. Só que agora ele mostra o nome do funcionário e o código do funcionário sem ter que mostrar o código do cargo específico. Ficou claro agora para vocês? Opa. Mais ou menos. Então, esse September aqui, ele não vai estar em outro cargo? Não vai estar em outro cargo. Quer conferir? Vamos conferir isso? Eu vou pegar aqui, ó, o September, que no meu caso é recepcionista. Dei um Ctrl C. Tá? Vou jogar isso aqui embaixo, aqui, ó. Né? Vou tirar o René. Vou pegar aquele meu select muito inteligente, né? Vou pôr ele aqui na tela. Ctrl V. Aí aqui não vou mais utilizar o order by, porque não preciso mais dele. Eu vou pôr aqui, ó, um end. Aí eu vou pôr aqui, ó, o código, o C.cargo. Não, desculpa. O F. nome do funcionário igual. Igual ao cara que chama Setembro. Puta, mas coitado, né? Se eu mandar agora executar, ele vai mostrar que ele é, ou ela é, né, uma recepcionista. Então, ali, daquela forma, quando a gente fez o cross, se no cross você ainda jogar uma cláusula where, o cross vai trazer exatamente o nome do funcionário e o cargo do funcionário sem precisar trazer o código do cargo. Ficou claro isso para vocês? Agora melhorou? Mas nessa que a gente está fazendo, a gente não está usando o cross-join agora, né, professor? Agora não. Nessa não. Tá? Mas se eu quiser agora ver exatamente ele de forma específica para o cross, você faria isso. Select. Aí aqui eu já vou pôr o from de funcionário, as F, e cargo, e cargo AC. E aqui eu vou pôr F.nome, vírgula, C.nome. Se eu fizer assim, pondo somente o cross aqui, cross join, ele vai achar N cargos para um funcionário. Então, um funcionário pode exercer N cargos. Só que para você saber qual que é o cargo correto de cada funcionário, utilizando o cross, você teria que ainda fazer isso, ó. Por dentro do seu cross, a cláusula where, vinculando o quê? A chave da tabela. Então, o F.
código do cargo igual ao F ponto, ao C ponto, perdão, código do cargo. Então, se eu utilizar um cross-join ainda com a cláusula where, aí ele vai mostrar somente o nome do funcionário e o cargo do funcionário respectivo corretos. Ficou mais claro agora para vocês? Se a gente não utiliza o where, ele vai trazer proximidade. Ele vai falar que um funcionário pode exercer aqueles cargos específicos. Se você põe junto com um cross-join a cláusula where, aí ele vai mostrar exatamente o nome do funcionário e o cargo específico. Consegui dar uma luz agora para vocês aí? Ajudou? Sim. Clareou, professor. Deu uma clareada. Isso, ainda bem. Fala, meu querido, eu vi um ruído por trás aí. Pode mandar bala aí. Nesse caso, então, cross-join, mas para você fazer um range das possibilidades. Isso, um cross-join, ele vai fazer um range. Ele vai falar, esse funcionário pode exercer N cargos, mas ele não sabe qual é o cargo se a gente não definir a chave primária e a chave secundária. Tudo bem? Então, ó, exatamente o que o colega falou aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, vou dar um SQL aqui, e eu não vou pôr aqui a cláusula where. Se eu não pôr a cláusula where, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um range específico dos meus funcionários e um range dos meus cargos. E ele vai falar que o funcionário X pode exercer o cargo de recepcionista, ou de analista, ou de auxiliar, ou de suporte, ou de gerente. Isso é o que o cross-join faz. Se você quiser agora referenciar correto, utilizando um cross-join, qual é o cargo do funcionário, aí você precisa da cláusula where. Fala, meu querido. Se você inverter o nome do cargo pelo nome do funcionário, ele vai puxar primeiro do cargo? Ele vai inverter, vamos lá. Não vai? Vamos fazer aqui a reversão. Tá vendo o que dá? Dependendo, eu não cheguei a ver o cross, viu? Na verdade, eu nunca nem sabia que tinha esse join. Mas dependendo da forma que você coloca, né? O join, ele tem de nível diferente. Sim, tá correto. Então, ó, eu vou tirar agora aqui a cláusula where e eu inverti os campos. Eu quero que ele me mostre antes o cargo do nome, o nome do cargo, né? E os funcionários de forma específica. Então, olha só o que ele faz agora, ó. Ele mostra todos os cargos existentes e quais são as pessoas que poderiam exercer cada cargo desse. Então, o cross, ele faz um range. Ele fala, ó, existe um funcionário. Esse funcionário pode ser um analista. Esse funcionário pode ser um gerente de vendas. Esse funcionário pode ser um recepcionista. Ficou claro agora para vocês, turma? Ele traz as possibilidades. Ele não vai trazer exatamente o registro correto referente a ele. Diga, meu querido. Eu disse não nas colunas, ali quando você joga o from ali. Se você trocasse o funcionário pelo cross-join, pelo... Vai dar na mesma, vamos lá. Vai dar na mesma? Ah, tá. Dá na mesma. Essa mesmo. Então, ó, vou pegar aqui, ó, em vez de pôr o funcionário antes, eu vou pôr aqui agora o cargo. Na verdade, ele vai fazer agora a referência reversa, né? Ele vai mostrar N cargos. Antes ele estava mostrando um cargo para N funcionários. Agora ele vai mostrar N funcionários para os cargos. E aqui eu vou pôr agora o cross join nos funcionários. E daí eu tiro ele daqui para não dar chabu. Tudo bem? Então tá aí, ó. Agora N funcionários pode ter o cargo específico. Ou N cargos pode ter um funcionário específico. Aí ele funciona na mesma batida aí. A ordem não altera o produto. Tá? O cross, o que ele faz? Ele faz essa possibilidade de existir um range. Ele mostra aqui o range de cargos específicos que podem ser executados por N funcionários. Beleza? Fechou. Mande. Fechou? Rita ficou num silêncio agora mortal, Rita. Tá tranquila?
Tranquilo ela não ficou agora, né? Tranquilo, professor. Vamos lá, então, meter bala aqui. Vamos dar continuidade, né? Você sabe o que é mais punk? Como a gente já sabe fazer a estruturação do vínculo de um registro pela primary key e foreign key, né? Fica esquisito você utilizar um cross join que relaciona duas tabelas, mas não mostra o cargo específico do cara, né? Dá um nó na cabeça nesse momento, né? Mas é que o cross ele faz exatamente isso, ele faz uma referência, né? Mas essa referência só vai ser fiel, só vai ser correta se você adicionar na referência a chave primária e a chave estrangeira, ou a primary key e a foreign key. Tudo bem? Vamos agora para a segunda etapa nossa. Nós vimos aqui o cross join e agora a gente vai ver o inner join. Então, o que faz esse inner join? Então, quando queremos juntar duas ou mais tabelas por coincidência, para cada linha funcionário, queremos o cargo correspondente, que internamente ele vai ser o inner, né? E os seus valores atribuídos que coincidam. No caso de funcionário e cargo, os atributos internos coincidem pelo campo código do cargo, na tabela cargo e código do cargo na tabela funcionário, né? Então, a gente vai ver na figura 1 e 2 aqui embaixo que você notará que o código do cargo é a chave primária para você fazer os vínculos dos dois, né? Então, ao invés de utilizar a cláusula where, lá na nossa tabela específica, né, eu só vou utilizar direto o inner join, sem precisar pôr a cláusula where, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar para vocês. Vamos só fazer o José Welton voltar novamente aqui, que ele tinha nos abandonado rapidamente, mas já está de volta. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse cross, eu vou deixar ele já guardado, né, no meu super bloco de notas de hoje. Então, esse daqui é o cross que ele faz um range de opções. E quando você quer que ele faça o range de opções e traga corretamente o registro, você adiciona, ainda por luxo aqui, um where. No f.código cargo igual a c.code cargo. Lembrando que aqui você precisa pôr um AND. Não precisa pôr AND nenhum, perdão. É só fazer isso direto. Então, aqui ele vai trazer um range de opções. Aqui ele vai trazer exatamente o registro desejado. E agora o que a gente vai fazer? Eu quero que ele traga exatamente o registro desejado, mas sem utilizar a cláusula where. Para ele trazer exatamente o registro desejado, vinculando duas tabelas, a gente vai utilizar o processo de SQL em otimização, que é o inner join. Como que eu vou fazer isso? Então, ó, você vai pôr aqui nome do funcionário, cargo do funcionário, vai vincular aqui as duas tabelas, pondo o inner join, e no lugar do where, você vai pôr aqui a cláusula on, e vai pôr aqui o campo-chave de cada tabela. Tá? Então, vamos lá. Então, você deu aqui select, pôs o from aqui antes com o funcionário, as F, o virgem. E aqui, cargo, as C. E agora aqui você vai pôr F ponto, nome do funcionário, vírgula, C ponto, nome do cargo. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um inner join. Se eu pôr somente o inner join assim, né, de forma específica, e mandar ele executar, ó, ele continua naquela mesma falha operacional, né? Ele traz um range de opções. Né? Mas o inner join, o que ele permite você fazer? O inner join, ele permite você pôr a cláusula, a gente não chama de cláusula, né? Cláusula é quando você põe o where. Você pode pôr ainda nele a opção. Deixa eu pôr o from aqui para baixo, para ficar mais bonito aqui, mais limpo para vocês. Vocês podem fazer aqui, ó.
Vocês podem mandar um in, aonde você vai pôr o C ponto, código do cargo, igual ao F ponto, código do cargo. Então, ele faz aquele filtro que a gente fez com a condição pegando, né, o código do cargo, ele faz a mesma coisa sem a opção do where. Ele faz isso com um in. Então, se eu mandar executar... Opa, ele se perdeu loucamente aqui. Você tem um erro de sintaxe perto da linha 4. Vamos ver aqui, linha 1, 2, 3, 4. Por que ele se perdeu na linha 4? E não, ele utilizou on, né? Animalzinho. O in a gente utiliza no Oracle, perdão. On. E tá aí, ó. Ele agora trouxe a referência correta de todo mundo que é recepcionista, de todo mundo que é analista, e assim sucessivamente. Então, o inner join é utilizado, né, para você conseguir trazer a referência dos cargos específicos através dos campos código do cargo e código do cargo da tabela cargo e código do cargo da tabela funcionário, vinculado pela expressão on e não mais pela expressão where. É para isso que serve o inner join. Ele consegue fazer o relacionamento de N tabelas através dos campos sem você utilizar a cláusula where. É essa a diferença só dele. Tranquilo esse, turma? Sim. Tá? Então vamos pôr aqui embaixo. Não entendi, desculpa, Nina. De boa. De boa? Menos mal. Então vamos agora, né, a gente viu aí de forma específica. Posso fechar aqui o meu amiguinho. De forma específica que ele trouxe aí os cargos específicos para os seus funcionários. Então essa foi o inner join. Tá? Normalmente, quando você vai fazer um teste, o cara vai te pedir um inner join. Tá? Ele vai falar, me mostre um relacionamento em tabelas. Aí você pode fazer o relacionamento sem o join. Aí ele vai falar, eu queria que você fizesse um join aí para mim. Aí, normalmente, 90% das entrevistas, ele utiliza essa mercadoria aqui, ó, o inner join. Tá? Agora, a gente vai ver, a gente já viu o cross, que ele faz um range de pessoas, né, ou de cargos específicos, mas para ele ser exato, você precisa adicionar um where. Nós vimos o inner join, que você não utiliza a cláusula where, mas daí você utiliza o on com os campos desejados. Agora a gente vai ver o left outer join. Observando a tabela funcionários, notamos que o funcionário Tadeu, né, no caso que eu estava aqui brincando, né, associado a ele, ele não tinha o cargo respectivo, ele estava como null. Né? Então, o que aconteceu? Putz, o funcionário Tadeu não tinha um número específico lá. Né? Então, o que acontece? Né? Se desejamos listar todos os funcionários com seus respectivos cargos, incluindo funcionários sem cargos, como, por exemplo, o Tadeu, poderíamos utilizar o inner join adicionando ele o outer, né, que é para ver os externos ou outros funcionários, justamente para aqueles cargos que não existem aí a referência. Podemos conseguir também o feito da junção de funcionários com cargo através da declaração do funcionário em outer left join cargo, que promove a junção do inner de todos os funcionários com os externos outer não acionados. Uma observação importante, a ordem da ligação on não faz diferença, ou seja, on F cargo com C cargo é exatamente on C cargo com F cargo. A ordem aqui não altera os fatores. Né? O que ele faz aqui, o left outer join? Ele vai fazer o seguinte, se eu tivesse algum funcionário que não tivesse o cargo respectivo, ele iria trazer também esse funcionário, só que mostrando ele como null. E se esse funcionário, num join tradicional, não tivesse o cargo respectivo, ele não iria ser demonstrado aqui na tela para a gente.
Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a nossa tabela de funcionário. Então, ó, eu cliquei direto na tabela de funcionário. E o René, ele tem o cargo 5. Né? O código dele é o 5. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dar um editar nele e eu vou deixar ele sem cargo. Aí ele vai falar que não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque a gente já foi mais inteligente do que ele. A gente não deixou o campo, o código do cargo, ficar em branco. Né? A gente já se protegeu ali, já se blindou, a gente pôs ele como not null. Né? Então, esse problema de ficar nulo, como foi representado aqui, no nosso caso, não queria ocorrer. Por quê? Porque quando os caras criaram a tabela lá, de forma específica, os caras criaram a tabela lá forçando, né, um código nulo, né, um código que não existia registro. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó, no René, em vez de a gente ter o código 5, vamos pôr um código que não existe. Vamos pôr aqui o código 10. Olha lá, sensacional. O código 10 ele permitiu. Não é um campo nulo, então ele processou ele de forma específica. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero pegar o meu inner join padrão aqui, que eu tinha feito antes. Então, vou dar aqui SQL. Vou jogar aqui o inner join e vou mandar ele executar. Então, ó, ele está mostrando aqui, vamos pôr aqui os 100 registros. Ó, está mostrando aqui os registros que ele encontrou de forma específica. Pergunta. Ele mostrou aqui o registro que não existe no nome do cargo, sim ou não? Turma? Não. Não mostrou. Por que ele não mostrou? Porque não existe referência do funcionário com o nome do cargo. Para ele mostrar, você vai ter que utilizar aí um left owner join. Então, vamos fazer agora esse filtro. Então, aqui, vamos dar o nosso select. Vamos pôr aqui o from funcionário as F e cargo as C. Vou vir agora aqui em cima. Vou pôr aqui F ponto, nome do funcionário, vírgula, C ponto, nome do cargo. E aqui agora, na opção cargo as C, nós vamos utilizar o quê? O left outer join. Eu vou pôr aqui, ó, left order join. E aqui eu vou pôr a cláusula on. Né? O que eu vou fazer na cláusula on? Vou referenciar os campos específicos. Então, f ponto código igual a c ponto código. O que ele vai fazer aqui de forma específica para a gente? Ele vai fazer o seguinte. Opa, você tem um erro na linha 3. A linha 3, left order join. Qual que é o erro que você está se perdendo, meu irmão? Alter. Ele ficou order. Order. Virgão. É alter. Alter. Aí, muito obrigado. Então, se eu mandar ele agora visualizar, olha lá, ele traz o nulo. Entenderam para que serve esse left outer join? Então, o left, o que aconteceu? Ele conseguiu achar o funcionário, mas não conseguiu achar o cargo. Então, quando você utiliza o left outer join, ele vai mostrar o funcionário, mesmo que não exista o cargo. Então, ele pegou o primeiro funcionário à esquerda e ele viu que não tinha cargo aqui, mas mesmo assim ele mostrou o cargo do funcionário como nulo. Ficou claro isso para vocês? Então agora sim, Sim, professor. Agora sim a gente tem que tomar cuidado então na hora que for colocar os campos, então. Isso. Agora ele vai pegar se é o campo da direita ou o campo da esquerda que está
relacionados. Tudo bem? Então, aqui ele pegou o campo que ele encontrou e ele trouxe o campo que ele não conseguiu relacionar porque a gente utilizou um left outer join. Tudo bem? Então, vamos fazer uma outra cópia aqui embaixo. E vamos fazer aqui, ó. Consegue listar a coluna à esquerda, mesmo que não exista registro correspondente na direita. Certo? Vamos agora para o outro case de hoje. Right outer join. O que ele vai fazer? Ele vai fazer agora o reverso. Né? Então, se eu não tiver o nome do funcionário, mas eu tenho um cargo específico aqui. Né? Ele vai fazer agora o reverso. Para a gente criar esse reverso, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui na tabela funcionário. Não, vamos clicar na tabela cargo, perdão. E na tabela cargo, eu vou querer inserir um novo cargo aqui. Na verdade, ele não tem funcionário lá. Como é que eu vou fazer para o reverso? Então, primeiro eu tinha um funcionário com um número de cargo que não existia. Agora, porque a nossa tabela eu não vou conseguir ter um nome do funcionário aqui sem cargo respectivo. Porque a nossa tabela é um not null. Eu posso pôr o nome de uma pessoa, mas eu preciso pôr um cargo de forma específica, porque todos os campos nossos são not null. Certo? Vamos ver se eu falei bobeira ou não. Deixa eu dar aqui um desk. Funcionário. São todos not null. A gente não faz tabela por fazer. A gente já faz uma tabela inteligente. Você pega tanta merda no mercado que você só quer mostrar o correto e depois quando você precisa mostrar o errado fica difícil, mas tudo bem. Então, para o outro, eu consegui brincar com o left porque eu pus um código que não existiu. Agora, no right, eu tenho um cargo específico. Então, observando a tabela cargo, notamos que o cargo gerente, que é o código C3, aqui no caso dele, não é relacionado ou associado a nenhum funcionário da tabela. Então eu posso criar lá um código novo. Eu posso criar um código novo e não relacionar nenhum funcionário a ele. Então vamos fazer o seguinte aqui. Na tabela cargo, nós vamos dar um insert. E eu vou pôr aqui um código 6. Eu nem precisaria pôr esse... Bom, precisaria. No código 6, eu vou pôr o cargo de corretor de imóveis. O valor aqui eu vou jogar R$2.000. Então, pus aqui um novo cargo. Corretor de imóveis. Tá? Então, insert into cargo, código, nome, valor, valores. Campo 6, corretor de imóveis. Tá? Então, aqui, isso não pode, por isso que ele se perdeu. E o gozado é que eu fui direto no próprio link dele, né? E aqui também, isso aqui. Ele não vai deixar por esse campo. Ele já está falando lá embaixo, ó, que existe uma entrada duplicada para esse registro. Ou seja, ele não pode fazer a inserção de um cargo se não tiver o vínculo dele. Gostado, né? Vamos ver aqui se ele acabou quando ele se perdeu. Olha lá, acabou entrando aqui de uma forma ou outra. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o inner join dele. O inner join, né? Vou fazer o right dele. Então, select. Vamos por aqui. From funcionário SF. Depois, cargo SC. Aqui em cima, F ponto nome funcionário, vírgula C ponto nome cargo.
E agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui Rest, Outer, Join. Rest, Outer, Join. E vou fazer aqui o vínculo da nossa chave. Então, aqui vou pôr on, f ponto código do cargo igual a c ponto código do cargo. Então, o que vai acontecer aqui? Quando ele executar, ele vai mostrar aqui todos os registros para a gente e ele vai mostrar de forma específica o cargo existente novo, mas que não existe nenhum funcionário correspondente a ele. Beleza? Então, aí a gente conseguiu fazer o reverso, né? Naquele primeiro, ele trouxe o funcionário e ele pegou o left, que era o nome do funcionário, e mostrou que não existia cargo referente. Agora, a gente está pegando o cargo do funcionário e está mostrando que não existe funcionário referente a esse cargo. Tudo bem, turma? Meus queridos, estão todos assustados aí? Entender aí essa massa? Entendi, professor. Ainda Só bem. volta lá, professor, só para eu copiar o comando, por favor. Beleza. Vamos mostrar novamente a sintaxe do comando. Tá aí, então, ó. From, right, outer join cargo as e o on aqui na frente. Então, agora aqui, o que ele faz? No primeiro, consegue listar a coluna esquerda, mesmo que não exista registro correspondente à direita. Agora, ele consegue listar, ele consegue listar como null a coluna esquerda, caso exista registro na coluna direita. Então, aqui ele consegue listar a coluna esquerda se não existe registro correspondente à direita. Aqui ele consegue listar como null a coluna esquerda, caso exista registro na coluna direita. Certo? Vamos para o último. Finalmente chegamos aí no último filtro específico de join, que é o outer full join. Aqui nós juntamos o poder de duas funções, né? Então a gente consegue ver todo mundo correspondente tanto no right como no left, né? Então a gente consegue nessa função trazer toda a referência, ou seja, se não existir o cargo, mas se existir a pessoa, ou se não existir a pessoa e existir o cargo, né? Então esse aí é muito utilizado, principalmente quando você quer ver se alguém está com alguma referência de registro errado, né? Ele vai mostrar sempre a falha do registro ou a falha do preenchimento. É o outer full join. Como que a gente utiliza o outer full join? Então vamos fazer aqui, ó, o select. Vou pôr aqui o nosso from funcionário SF. Aí aqui cargo SC. Vou pôr aqui F ponto nome funcionário, C ponto. E aqui a gente agora vai fazer um outer full join. E aqui no outer full join nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir aqui a opção on outer full. Tem dois Fs, se cada um pôs ali. Full outer. É inverso. Precisa arrumar lá
o PowerPoint. Deixa eu arrumar aqui. É full outer join. Perdão, turma. Eu vou arrumar lá em cima depois para vocês não se embananarem. Full join, legal. Full join. Full outer join. E aqui, outer full join? Não. É full outer join. Beleza. Arrumei a apresentação aqui para depois postar lá para vocês. Então, aqui, ó, full outer join, cargo C, on. F ponto cargo igual a C ponto cargo. Se eu mandar executar, opa, você tem um erro de sintaxe próximo ao full outer join, cargo and C cargo, código cargo. É o C igual a... É o C, né? É, Virjão. C ponto, código cargo. O cara help. Vamos ver aqui, nome full FC on. F código cargo igual a C código cargo. Você tem um erro de sintaxe, a full outer join. Well. Full outer join. Full outer join cargo as parará. E aí? Uma observação importante é que não faz a diferença se é por um ou outro. Tá, ele tem que trazer os dois. Full outer join. Tá correto? Meu outer? Tá. Outer join. Não é outer join full. Vou fazer o inverso. Outer full join. Não é outer full join. Full. O de vocês rolou, turma? Lindo e maravilhoso, esse último? Ou pitocou também? Vamos lá na parte dos burros. Full outer join em MySQL. Vamos lá, a questão, né? Standard join, voltage join. Tá bom. Então aqui ele fez o write, legal. Winner, legal. Write, legal. Quero ver se ele fez o outro. Left. Full joins. Left, join. Ele utilizou o union aqui para arrumar a cagada que o outro não conseguiu fazer. Eu não quero utilizar o union. Ele utilizou dois comandos aqui. Um comando com o left e depois o outro comando com o right. E ele uniu os dois para mostrar isso que eu quero mostrar somente com o full outer join. Vamos ver aqui, MySQL Azure, não. Inner join, outer join SQL. Quero full. Cache-pitana. MySQL, left join, inner join. Full outer join. Vamos ver se esse consegue fazer lá o vínculo. Ver onde eu matei. Left, right. Inseriu aqui. Left, right com union. Utilizou os dois aqui também porque aparentemente não conseguiu.
Union all, left, 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 alter, 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 left, left, left. Não conseguiu fazer. Que merda, hein? Os caras fizeram utilizando numa SQL só utilizando um union. Ele pegou um com left e um com join para mostrar os dois. Ele fez 2 selects em um só. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer o fusão. Que funciona no Oracle. Lindo e maravilhoso. Inner, join, inner, join, inner, join. Não quero o inner a gente já viu. Que maravilha, hein, turma? Ele não consegue ler isso, mano. Não pode ser. Warner Join. O de vocês conseguiu processar na versão de vocês, turma? Não. Aqui não, professor. Deixa eu ver que a gente pode ainda... Porque o full funciona agora. Por que não funciona aqui? Que é bacana, né? Ele não dá erro de sintaxe aqui, mas na hora que ele vai executar, ele se embanana. Legal, né? Olha lá. Full, alter, join, cargo. Aí ele traz aqui quem tem e quem não tem. É isso que ele tem que fazer. Os 2 exemplos que eu vi lá, eles fazem isso com o left e com o right fazendo um union. Mas eu não quero fazer um union porque o full alter join faz isso pra gente. Agora, como que eu vou fazer isso? No Oracle ele rola. Vamos ver aqui mais uma tentativa. Full alter join Maria DB. Vamos ver se ele traz isso aqui. Então, ó, tá vendo? Ele tá fazendo um union. Um union é para ele pegar o da esquerda, que é o left join, com o da direita, que é o right join. Ele fala que isso seria o primeiro método. O segundo método, fazer com left e o union de novo. Não quero utilizar o union. Cacilda, mano. Eles não conseguem fazer isso com o full? Que merda. Vamos fazer no nosso para ver se ele consegue, então, pelo menos com o union. Que não era o correto. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, que é o meu left, union, e eu vou pegar esse aqui, que é o meu right. Olha lá, veio aqui com null e vai lá embaixo. Você achou o primeiro? Olha lá, o union dele aqui, né, ele se embananou, ele não conseguiu fazer os dois. Vamos por aqui como é que ele fez a união. Vamos tirar o translator, por favor. Não quero o translator. Fecha isso aí. Esse demônio. Full alter join MariaDB. Não quero traduzir. Então ele pegou aqui o left on da tabela e aqui o union. Era só dar um union, ele teria que trazer. Vou pegar aqui e vou meter lá um union all. Então, ó, trouxe todo mundo aqui, mas não trouxe ainda o que eu quero. Então eu vou fazer aqui um alter join union
all, select, papapá. Esse aqui está sendo com o left, esse está sendo com o right. Ele tem que mostrar a união desses dois. Ele trouxe o primeiro, tem que mostrar o último lá que o right está trazendo também. Ele não consegue fazer a referência de union aqui. Que pobreza, né? Separado ele faz. Juntos ele não faz. Então quer dizer que não existe mesmo um full para essa versão. Que mercadoria, turma. Chato, né? Deixa eu falar aqui se eu querer forçar mais de 100 arquivos. 250, vai. Porque às vezes eu estou pecando ali porque eu estou vendo somente 100 registros. Aqui, ó. Aí ele se perdeu, fez uma outra batida, ó. Ele trouxe. Então, com o Union, ele consegue trazer, ó. Funcionário versus cargo e cargo versus funcionário. Não é a melhor forma que ele traz aí possível, né? Mas ele traz, ó. Viram? Conseguiram ver agora esse gatinho que eu fiz aqui? Vamos só fazer uma outra pesquisa? Em vez de pôr aqui um union all, como a gente determinou aqui ó, union, então aquele é o left e esse aqui vai ser o de baixo. Como eu estou agora mostrando 100 registros aqui, 100 registros aqui, eu não posso mostrar só 100 lá. Por isso que fica errado. Então aqui eu vou mostrar 250. Vamos ver, ele trouxe aqui com null e trouxe aqui, ó, correto o referente. Tá vendo, ó? Então eu não preciso ter um union all. Só um union faz o papel do full outer join. Full outer join na versão MariaDB e MySQL não rola. A gente precisa utilizar o union. Entenderam o que eu fiz, turma? Não entendi, professor. Turma? Estamos aqui, professor. Entendemos. Então, o que eu tive que fazer foi o seguinte. Eu tive que pôr um union para ele trazer tudo que não existia na esquerda e depois tudo que não existia à direita. A opção Full Outer Join, que existe no Oracle, não rola, pelo que eu vi aqui no suporte dos colegas, para MariaDB. Né? Infelizmente, a gente precisa utilizar ou o Union ou o Union All para fazer esse vínculo de registros de forma específica. Tá? De qualquer forma, eu vou abrir um chamado lá no MariaDB, pela web, né? Porque todos os 90% dos bancos hoje de páginas e-commerce que utilizam aí o falecido MySQL que está sendo convertido em MariaDB tem suporte. Eu vou abrir um suporte técnico e eu vou perguntar para eles se só dá para fazer o Full Outer Join utilizando mesmo o Union da forma que eu demonstrei aqui. Tudo bem? Beleza, professor, combinado. Pois bem, turma, hoje, graças a Deus, por incrível que pareça, normalmente aí, finalizando esses tópicos que a gente viu hoje, tá? Esse PowerPoint também que eu acabei de demonstrar, eu vou deixar lá no AVA de vocês, né, no 15º encontro, né? E semana que vem a gente faz uma revisão zona grande aí com uma batelada de exercícios já para vocês começarem a treinar para a nossa super provinha que vai ser realizada daqui 2 semanas, se não me engano. Certo? Espero que tenham gostado aí de apanhar junto, né, com o tiozão aqui. A gente viu alguns gatinhos masters aí, mas infelizmente nem tudo em SQL é padrão. Alguns bancos conseguem fazer, outros bancos não conseguem. Você precisa dar o jeitinho aí, mas o importante é que a gente conseguiu ver o conteúdo da disciplina
utilizando o Join aí de N formas hoje dentro do nosso contexto. Alguma dúvida referente, turma? Os trabalhos eu ainda estou corrigindo, ainda não corrigi todos, por isso, se você ainda não recebeu o e-mail falando obrigado, trabalho recebido, não precisa ficar nervoso, que até o final dessa semana eu estou dando baixa em todos os trabalhos. Ok? Tá bom, obrigada, professor. Obrigado a vocês, turma. Para quem já está saindo aí, um bom final de semana. Aproveite aí o super feriadão, né? Fiquem em casa, se cuidem, mas tenta fazer algo para relaxar a mente, porque eu sei que está difícil, né? A gente ficar nessa apreensão aí. Vai fazer igual a Rita falou lá, de hidratar o banco do carro, né? Passar uma vassoura master mais de 3 vezes por dia na sala e na cozinha, e assim sucessivamente. Aproveitem aí, turma. Bom descanso para vocês, muito obrigado, um grande abraço a todos. Boa noite, professor. Igualmente para vocês. Bom final de semana, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Fala, meu querido. Esse trabalho que eu falei, você passou na semana passada. Você não fez ele? É só você procurar ele lá no AVA, 14ª aula, tem os tópicos dele. Pode realizar e falar que você conversou comigo na aula de hoje, por favor. Ah, tudo bem. Eu não consegui participar da aula passada. Beleza. Você entrando também lá no AVA, né? Vai estar todo o desenvolvimento do exercício, e depois você me procurando lá no YouTube, tem a aula da semana passada que está lá no ar. Ok? Então, professor, até que dia mais ou menos dá para entregar isso para você? Então, na verdade, era para ter entregue isso, porque eu estou fazendo a correção dele agora até amanhã, né? Mas aí eu te dou uma molezinha aí, eu devo entregar no domingão aí, mais tardar, porque eu preciso lançar as notas no AVA. Da segunda-feira as notas já estão no sistema. Eu vou ver se eu dou um jeito de fazer isso. Beleza, então, meu querido. Muito obrigado por enquanto, Matheus. Abraço.